Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Hoje eu estou aqui fazendo mais um estudo sobre o amor. É a terceira parte do estudo sobre o amor. Hoje, se eu não me engano, é dia 28/6/2021. Dê uma olhadinha ali na data do computador. O computador tá ligado. 26 de junho de 2021. São exatamente agora, em termos de horas, 15 para as 7 da noite, 18 horas e 45 minutos. Então, eu hoje quero falar um pouquinho com vocês, antes de começar aquilo que chamamos de estudo. É uma palavra para você ter uma compreensão melhor sobre o que é amor. Porque eu tenho tentado mostrar para você que a palavra amor não tem nada a ver com sentimentalismo, não tem nada a ver com expressão corporal ou de palavras melosas ou afago. O amor que a Bíblia nos traduz não tem nada a ver com isso. Muitos agora podem estar falando assim, mas por que esse irmão está querendo ensinar isso? Por um único caso. Simples. Para que você venha deixar de ser um neófilo na fé, para que você deixe de ser enganado pelas religiões. Hoje, eu sou convertido desde 1996. Estamos em 2021. E quando eu falo hoje, não é porque eu comecei isso hoje ou ontem. Quando eu falo hoje é porque no mínimo há 15 anos eu venho batalhando e falando e conversando e tentando explicar. Então quando eu falo hoje, eu estou falando da minha experiência, não porque eu comecei agora, mas sim da experiência que eu obtive ou estou obtendo em relação sobre o assunto para falar com vocês. Experiência própria, comigo. Então vamos lá. Hoje, o que eu tenho percebido desde 2007, mais ou menos, 2008 para cá, me converti em 96, tá? Que as pessoas, elas são religiosas. Elas não estão atrás da verdade. Então, que as pessoas estão muito, mas muito religiosas. As pessoas não querem chegar e entender o que está aqui escrito. Não, elas querem alguém para seguir. Elas querem alguém para mastigar a comida, fazer aquele bolinho dentro da boca, tirar da boca e botar na boquinha delas. Porque nenhuma delas querem pegar a Bíblia e ler. Se já não querem ler a Bíblia, imagine estudar. Então eu falo para você, é muito bom me escutar? É, obrigado. Mas não acredite em nada do que eu fale. Pesquise na Bíblia. Pare de seguir homens. Pare de perder tempo achando que aquela pessoa é melhor do que você. Não é. Aquela mulher não é melhor do que você. Aquele homem não é melhor do que você. Aquele jovem, aquele idoso não é melhor do que você. Mas você tem que entender isso para que você não venha cair na inocência programada. Porque se eu já estou te avisando, então você quer continuar na inocência. Então é uma inocência programada. É o empurrar com a barriga. É o vamos ver o que vai dar lá na frente. É não se preocupar com a verdade. Quer ver o que a palavra fala? Tu quer ver o que a palavra fala? Pega a sua Bíblia, dá uma pausa aí, aperta o botãozinho para dar uma pausa e pega a sua Bíblia, Vai lá em Tiago, capítulo 1. Vai lá, Tiago, capítulo 1, versículo 27. Tiago, capítulo 1, 27. Já dei aquele tempinho para tu pegar a Bíblia e abrir. Olha o que a Bíblia fala sobre religião. Religião. Isso não sou eu falando, é a Bíblia falando sobre religião. Tiago 1, 27.
A religião pura e imaculada para com o Criador é esta. Dois pontos. Vou repetir. A religião pura e imaculada para com o Criador é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Isso não tem nada a ver com placa religiosa, meu amado. Isso tem a ver com você, de você entender aonde você vai pegar o seu dinheiro e vai fazer a prática da obra. Se você hoje olha para uma televisão e vê lá um cara pregando, pagando milhões numa televisão, pedindo o seu dinheiro e o seu dinheiro está lá, aonde que está isso na Bíblia? Antigo e Novo Testamento. Como eu falei no estudo anterior, prove para mim que o Novo Testamento existe dízimo, de Mateus a Apocalipse. É só me provar. Você vai entender que o Novo Testamento não é mais obrigatório dar dízimo. É oferta alçada. E oferta alçada não é coisa boba não, tá? É uma coisa muito maior, muito mais pesada do que dízimo. E o Antigo Testamento te ensina para que serve o dízimo. Não é para fazer chão, não é para fazer parede, não é para ar-condicionado, não é para aguinha gelada, não é para nada disso. O dízimo é direcionado a isso que eu acabei de falar. Viúvas, órfãos e doentes. Então, vamos lá. Vai lá em Atos. Vai lá em Atos 26:5. Atos 26:5, depois vamos voltar para Tiago, tá? Vamos lá, Atos 26:5. Sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem, testificar que conforme as mais severas seitas da vossa religião, vive fariseu. Isso é, a própria Bíblia fala que todo aquele que vive segundo a religião é fariseu. Fariseu. Atos 26:5. Vou ler de novo. Sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar. Isso é, se você quer saber da verdade, sabe desde o princípio que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vive o fariseu. Agora vamos para Tiago 1:26. Tiago 1:26. Vamos lá, rapidinho. Dá um pause e acha lá. Tiago 1:26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o quê? Coração significa mente, cérebro, pensar, o ato de agir. Antes engana a sua mente e a sua religião é vã, é falsa, não tem valor, não tem conteúdo. Então, para você que serve a placa religiosa achando que naquela placa religiosa tem a salvação, e você segue demasiadamente o que é pregado ali dentro, o erro é só seu. O erro é só seu. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque eu quero entrar no estudo sobre o que é amor. E como eu falei lá na frente o que era amor, o que é amor, eu agora vou falar da terceira parte do estudo sobre o que é amor. Então, só continuando aqui, para você compreender o que é amor. O que é amor? Terceira parte do estudo. Vamos lá em Tiago. Evangelho de Tiago, ou Epístola do Tiago, Cartas de Tiago, não importa o nome. O que importa é o que está escrito. É o que está escrito. É o que está escrito. Tiago, capítulo 3, versículo 11. É só você dar uma pausa, procurar, depois continua para ler junto comigo. Eu vou começar
do versículo 10, eu vou ler até o 13, mas o que eu quero chamar a sua atenção é para o versículo 11, tá bom? Vamos lá? Tiago, capítulo 3, versículo 10. Mas o que eu vou chamar a atenção é para o versículo 11. Eu vou ler até o 13. Versículo 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água, algumas bíblias falam salgada e outras falam amargosa. Versículo 12. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce, ou amargas e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as tuas obras em mansidão de sabedoria. Tiago, capítulo 3, versículo 10 ao 13. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é versículo 11. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e amargosa? Não tem como, meu irmão. Porque se você abre um poço na sua casa, quem tem poço em casa sabe o que eu estou falando. Quem não tem, vai entender quando tiver. Quem abre um poço dentro da sua casa, vai ter na sua casa um poço salubre e um poço limpo. O poço de água salubre não é que você não consiga beber aquela água, mas é uma água amargosa, azulada, da cor do céu. Pesada, que você bebe assim, parece que você vê que não é água. Você consegue beber, mas é um troço esquisito. E a água natural, aquela água mineral, branca, límpida, sem cheiro, gostosa, você bebe um copo, 2 copos, 3 copos. Parece que você, assim, tá viajando, assim, nas nuvens. De tão gostosa que é. O ato de falar de águas amargosas é por causa disso. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui para você compreender o que eu tô falando? É uma coisa simples. É uma coisa simples. Água, na visão bíblica, significa o quê? Espírito. O espírito que te acompanha, o espírito que rodeia a sua mente, o espírito que te faz pensar. No mundo que vivemos só existe 2 tipos de espírito. O espírito que te faz fazer boa obra e o espírito que te faz o quê? Ter má obra. O espírito da boa obra é aquele que faz você raciocinar. É o que faz você pensar em que sentido. O que eu posso fazer em prol do meu irmão? O que eu posso fazer para não ser pesado à minha mãe, a não ser pesado ao meu pai, a não ser pesado ao meu filho, a não ser pesado à minha companheira, esposa, mulher, ou o nome que você quiser dar. Ou esposo, marido, companheiro. Esse é o bom espírito. Não é aquele que faz você se fantasiar com roupas para se diferenciar dos outros, falando que você é uma nova pessoa, falando que você é uma pessoa diferenciada, porque você está fantasiada de terno e gravata, fantasiada com uma roupa comprida que cobre o corpo todo. Lembrando que as mulheres muçulmanas que cobrem o corpo todo põem dinamite no corpo para explodir dentro da mesquita. E não vem falar que é porque é um povo que não tem conhecimento de Jesus, e não, porque eles têm o conhecimento de Jesus. Só que eles seguem a religião, como você segue a religião. Porque se você não estivesse seguindo a religião, você seria verdadeiramente livre e não aprisionado por um sentimento de culpa. Mas voltando à questão da água. Vá lá no Evangelho de João, capítulo 4. Eu não vou me estender muito nesses versículos não, porque ainda tem muita coisa para o estudo. Versículo 4.
versículo 4, ó, capítulo 4, versículo 7. Vamos lá, se não achou, dá um pause, quando achar, volta. João, capítulo 4, versículo 7. Vou ler até o 22, tá? Então vou começar a ler aqui. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe o Salvador: dar-me de beber? Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse, porém, a mulher samaritana: como sendo tu um Yahudim ou judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritano? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então o Salvador respondeu, versículo 10. Tu conhecerás o dom do Criador. E quem é o que te diz: dai-me de beber? Tu lhe pedirás e lhe dará. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água? Onde tem a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? O Salvador respondeu, disse-lhe: qualquer que beber desta água que vem do poço, desta água tomará e terá sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe então o Salvador: vai, chama lá teu marido. Aí ela falou: não tenho marido. O Salvador disse-lhe: bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve orar. Disse-lhe o Salvador: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem lá naquela cidade, que eu não gosto de falar o nome de Jerusalém, né? Mas enfim, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do povo de Yahudim ou vem dos judeus. Aí essa questão da salvação vem dos judeus, aí você vai ter que entender melhor sobre os 10 mandamentos, você vai entender o porquê que ele está falando ali como autoridade profética, porque existem coisas que você só vai entender quando você realmente entender a Bíblia e sair da religião. Porque não adianta eu querer explicar certas coisas se você ainda está na religião, com os pensamentos religiosos, adquirindo um conhecimento raso para mais tarde querer ser galanteado como pastor, profeta, qualquer outra coisa. E a questão não é essa. Esse capítulo 4 de João e esses poucos versículos que eu li são muito profundos. Aqui dá um enredo de umas 10 horas de pregação e ensinamento. Umas 10 horas no mínimo, sem parar. Então o que eu quero que você enxergue aqui? 2 coisas. Sobre água. A água da vida que ele está falando é sobre o verdadeiro ensinamento. A verdadeira palavra. Aquilo que ela vai aprender e nunca mais vai ter o porquê de buscar em montes ou dentro de religião. Porque ele falou bem claro, não é na igreja ou não é numa montanha que você vai adquirir conhecimento e espiritualidade. Não é. Não é.
É através do conhecimento da palavra. É quando você estuda o que está escrito sem precisar que alguém te ensine. Uma coisa, meu amado, é eu ligar para uma pessoa hoje e falar assim: poxa, eu estou numa dúvida sobre uma questão aqui, posso conversar contigo? Qual é a luz que você tem para me dar sobre essa questão? Uma questão é eu conversar com alguém porque eu estou um pouco desorientado, estou um pouco meio assim, com medo de falar uma bobeira para as pessoas não virem errar. Eu até entendo, eu não vou pedir que ele me ensine, eu só vou entender se aquilo que eu estou pensando está coerente. E não faço isso só com uma pessoa, não. Eu ligo para umas 10, porque as 10 tem que bater comigo. As 10 tem que bater comigo. Se uma não bater, eu vou ter que entender o porquê que aquela pessoa está falando aquilo. Porque o Salvador era ele sozinho para milhões de pessoas. Era ele sozinho. Era um contra milhões. Era um mostrando a verdade e milhões seguindo uma mentira achando que era verdade. Então, se eu falo com 10 pessoas, as 10 pessoas uniformemente entendem que aquele assunto está coerente, não é que seja extremamente verdadeiro, seja coerente. Eu vou ter uma liberdade maior de estudar mais sobre o assunto e entender sobre o assunto, para depois eu passar para alguém. Porque primeiro eu tenho que viver o assunto, para depois passar para você, meu amado. Então, o que o amor fala? Vamos em Romanos 5:5? Vamos lá, dá um pause aí. A partir de agora eu vou falar assim, livro tal, capítulo tal, versículo tal. Você dá a pausa e vai. Eu não vou mais falar para você dar pausa não, senão fica muito chato toda hora falando isso. Romanos capítulo 5, versículo 5. Foi? Então vamos lá. O que está escrito aí? Está escrito: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor do Criador está derramado em nossas mentes pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha que lindo esse versículo. A nossa esperança sempre vai ser na caridade, que possamos ganhar da parte do Criador. A maior esperança que ele nos dá é o Espírito Santo, porque através do seu Espírito ele nos renova diariamente. Isso é lindo. Isso é. O que eu posso fazer para que dentro dessa genealogia, assim eu posso dizer, né? Dessa genealogia, eu poder explicar um pouco sobre o assunto. Porque isso é algo assim muito lindo para ser falado. Por quê? Dentro da característica, olha o que o versículo fala. Vou repetir. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor, isso é o trabalho que o Criador está dando para mim, para você, está sendo derramado em nossas mentes, para que sejamos igual a Ele. Só posso ser igual a Ele através de quem? Do Espírito Santo. Que quem me molda é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo eu não sou nada. Que lindo esse versículo. Que lindo. À vista do seu amor, à vista do seu grande amor, o que devemos fazer? Fala para mim. Isso é uma pergunta. À vista do seu grande amor, o que devemos fazer? 1 João, capítulo 4, versículo 11. Amados, se Deus é assim e nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Isso é, compreenda, meu querido irmão, se o Criador é assim, é o trabalho em pessoa, devemos ser assim também um com o outro, porque isso é o amor.
Isso é o amor. Não tem meia dúzia de palavras que eu venha falar para você diferenciado, porque amar é você saber servir o teu próximo. É você entender o que o seu próximo quer e através desse entendimento você fazer o quê? Isso. Seguir aquilo que é coerente, seguir aquilo que é correto. Outra pergunta. Até que ponto devemos amar o nosso inimigo? Até que ponto? Anota aí no papel. 1 João capítulo 3, versículo 16. 1 João capítulo 4, versículo 20. Mateus 5, 43 e 44. 1 João 3, 16. 1 João 4, 20. E Mateus 5, 43 e 44. Vamos lá? Primeira João capítulo 3, versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua própria vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelo irmão. Olha, para você entender o que é oferta alçada, o que é dízimo agora no Novo Testamento. Que coisa linda. 1 João capítulo 3, versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua própria vida. Ele quem? O Salvador, aquele que você conhece como Jesus. Ele nos deu a sua própria vida. E é da mesma forma que devemos fazer pelos nossos irmãos. Então, se você é um convertido que tem medo de morrer, é porque você ainda não é convertido não, meu querido. Não é. O homem e a mulher convertida, eles não têm medo de morrer, eles não têm que ficar tomando vacina. Não. Eu não vou falar aquele nome não, porque eles estão falando que tá bloqueando. Então eu não vou nem comentar nesse nome. Para não ter meu vídeo bloqueado. Mas preste atenção. Agora vamos em 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo o Criador e odeio teu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o teu próximo, ao qual viu, como pode amar o Criador a quem não viu? Se você é uma pessoa que, fofoqueira, que adora fazer contendas com mulher, com homem, com criança, com adolescente, não tem prazer no cachorro, no gato, no passarinho, tem um passarinho preso na gaiola, tem um cachorro que você maltrata, um gato que passa fome, não respeita sua mãe, não respeita seu pai, não respeita seus filhos, ou filhos que não respeitam os pais, não importa. E se desconvertido, você não é convertido não, porque amar o próximo é amar principalmente aquele que nos odeia. Embora eu creia que quem te odeia é o maligno. É o maligno que te odeia. Aquele que se contenta porque a polícia matou um bandido, como hoje noticiou aí em vários telejornais que uma pessoa lá para Brasília, Goiás, sei lá, foi morta e um monte de crente batendo palma, isso é uma tristeza, ver pessoas que se dizem convertidas se alegrando com mortes alheias. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Bandido bom é bandido morto? Pode até ser. Mas eu não vou ficar propagando isso aí, desejando que todo bandido morra. Que a justiça dos homens seja feita, mas seja feita coerentemente. Coerentemente. Não estou aqui para ser juiz para matar ninguém. E aqui tem o livro de Mateus, que fala assim, Mateus capítulo 5, 43 e 44. Capítulo 5, 43 e 44. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Desculpa. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai o vosso inimigo, bendizei
os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais aonde? No céu. A Bíblia fala, não sou eu. Eu não estou inventando, está escrito na Bíblia. Você só pode ser o verdadeiro filho do Criador, irmão do Salvador, como você adora falar que você é filho, que chama o Criador de Pai, quando você entender o que é amor. O que é amor? Amor é o ato de servir, de trabalhar para o teu próximo. Continuando. Nos versículos citados nesta última pergunta, fala-se em servir, fazer que o seu próximo sejais como um irmão, não trazer ao teu espírito contendas. Isso quer dizer, ao que ver, isso quer dizer que ao ver uma pessoa a qual levanta o seu calcanhar contra você, não se ire contra ela, não fale mal dela, seja paciente e ganhe ela para que o Espírito Santo cada vez mais molde você para a gloriosa obra do Criador. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Criador, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Salvador. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. E o que eu quero falar com você sobre essa questão? Vamos lá. O versículo em si fala em quê? Que nenhuma obra é em vão se você estiver dentro da característica que o próprio Salvador e o próprio Criador ditou na Bíblia. O ato de servir ao próximo. Isso é, vamos a outra pergunta. O que está baseado o amor do Salvador por nós? Você pode me dizer? Vamos lá em Efésios. Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 2. Vamos lá? Porque assim, eu vou falar um pouco sobre essa questão. As pessoas falam assim, meu amado, eu não vou ser bobo, tem muito deitão, tem muito deitoa, tem muita gente que quer se escorar, igual aquela música daquele pagode, sai da minha aba, sai pra lá. Mas só que é você que escolhe as amizades, não sou eu. Uma coisa, meu amado, é eu entender que o espírito que reina naquela família, a entidade que perturba aquela família, faz aquela família ser assim. A outra coisa é eu entender que é o caráter da pessoa que é mau. Se eu vejo que a família tem problemas psicológicos, que tem problemas espirituais seríssimos, eu vou ajudar aquela família não querendo saber se são pessoas paradas no tempo, se não gostam de trabalhar. Eu não vou olhar para esse caso. Não vou. Mas eu tenho que fazer você entender o seguinte, uma coisa simples. Eu não posso deixar de fazer. Se a pessoa é ruim, sem caráter, mal, já preguei o evangelho e eu entendo que a pessoa está ali, deixa que outro vai lá fazer a obra. Às vezes a minha forma de agir e falar não consegue alcançar a pessoa, mas o outro vai chegar ali da forma que aquela pessoa vai entender e vai alcançá-la. Mas eu só não posso desistir. Efésios capítulo 5, versículo 2. E andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Isso é, quando o Salvador foi para o madeiro, ele não estava ali no madeiro porque alguém, tá? Merecia ou não. Ele só estava ali no madeiro porque foi o papel dele, de servir até o fim da vida. Esse foi o papel dele. Ele não te julgou se você era merecedor ou não, ele só fez. Então pare de julgar as pessoas e faça.
Então, é uma coisa bastante simples de você entender quando você quer entender. Então, vamos ao outro. Eu estou olhando aqui porque é o meu computador que está aqui na minha frente, tá? Eu estou lendo a Bíblia pelo computador, não é pelo livro, não. O livro está aqui fechadinho, ó. Eu só pego ele para fazer a exposição para você entender um pouquinho melhor. Eu estou lendo aqui, o computador está à minha frente, por isso que eu saio daqui e olho para cá. Então vamos à segunda pergunta. Segunda não, a outra pergunta. Sobre os pecadores, o que os favorece? Você sabe? Não, né? Então vamos ver aqui lá em Tito e Efésios. Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5 e 6. Tá? Então vamos lá. Vamos em Tito. Como você já sabe, é só dar uma pausa. Vamos lá. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do seu Espírito, que abundantemente derramou sobre nós pelo Salvador nosso Senhor. Isso é, o Criador, ele nos mostra o que é amor, trabalhando consecutivamente, sem parar. E aqui em Tito, capítulo 3, versículo 5, fala assim, ó: você não é salvo, você não é melhor do que eu, do que aquele negro, aquela mulher, aquele anão, aquele feiticeiro, aquele homossexual, aquele trabalhador, aquele branco, aquele magro, aquele gordo. Você não é melhor do que ele por causa das suas obras. Mas ele fala, pelas obras da justiça que houvéssemos feito. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou. Eu posso ser o homem mais justo do mundo e mesmo assim não vou ser melhor do que ninguém. Porque está aqui, é o que está escrito. Mas segundo a misericórdia que ele tem por mim, porque por mais que eu venha falhar, na visão humana, talvez no oculto, aquela pessoa fale bem de mim sem saber dos meus erros. Ou aquela fala mal de mim mesmo sabendo dos acertos. Mas é pela misericórdia do Criador que, através do Salvador, lavou-me e me regenerou pelo seu Espírito Santo. E é isso que você tem que entender. Porque olha o que está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 5:17. Evangelho de João, capítulo 5:17. E o Salvador respondeu aos que estavam ali perguntando ele, né? O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso é, se o Criador, ele trabalha em prol de você, em prol de mim, e o Salvador também, quem sou eu para falar que eu não tenho que trabalhar por você? Por aquele cara que está vendendo drogas, está portando um fuzil, uma arma, pelo assassino, sei lá de quem. Não, eu não posso me alegrar porque eu vi no jornal que polícia matou bandido, que polícia matou estrupador, que polícia matou serial killer. Eu não posso me alegrar, sabe por quê? Porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou. Pelo contrário, eu tenho que orar para me qualificar e através dessa qualificação eu conseguir alcançar essas pessoas. Porque quem me converte, quem me capacita, quem me direciona a uma melhor vida, isso não quer dizer que eu sou rico ou pobre. Melhor vida é viver bem, viver sem peso, sem culpa, sem mácula. É o Espírito Santo. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque são coisas que você tem que entender. Eu estou te dando só o caminho, mas quem tem que pegar esse caminho e andar é você, não sou eu.
Vamos lá em Efésios, capítulo 2, versículo 4. Vamos lá, por favor. Em Efésios, capítulo 2, versículo 4. Porque não tem muito o que falar para você, porque não sou eu. Eu sou limitado igual a você. Só que, da mesma forma que você acorda todo dia planejando ter um bom trabalho e ganhar mais em termos de espécie, para você ter o seu conforto que você acha necessário, da mesma forma, você que é convertido tem que todo dia levantar entendendo o que você pode fazer para não se prostituir e nem prostituir ninguém com as coisas do mundo e ganhar pessoas. Vamos lá para o que está em Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas o Criador, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com o Salvador. Pela graça sois salvo. Isso é, graça não é de graça. Tem muita gente que fala assim, eu sou salvo pela graça. Mentira, você é um mentiroso. Ninguém é salvo pela graça, porque a graça não quer dizer de graça. A graça é porque, por mais que eu tenha tentado, sempre vou errar. Porque, querendo ou não, você pode estar 20 anos, 30 anos dentro da empresa, conhecer os mínimos detalhes daquela empresa. Mas pelo menos uma vez, 2 vezes, ou meia vez ao ano, você dá um erro. E é ali que você deixa de ser um bom empregado para ser um empregado mau. Porque é nesse erro que o seu patrão, aquele que paga seu salário, olha para você e fala assim, realmente, eu tenho que estar olhando, coordenando, para que não haja erros. Porque o seu patrão, ele também comete erros. Por isso que ele tem funcionários para auxiliar ele, para que ele não venha cometer erros. Então nós somos aqueles que, mesmo tendo 30 anos de bom serviço, só basta um erro para que venhamos precisar o quê? Da graça. Da graça. Muitos falam assim, eu tenho horror à lei, eu tenho horror a isso, eu tenho horror àquilo, eu sou salvo e liberto pela graça. Mentira! Você está no pecado, você está no erro, porque graça não quer dizer de graça. Graça quer dizer que naquela sua falha não consciente, porque a partir do momento que eu falho conscientemente, é porque eu quero estar onde? No pecado. Então, na sua falha inconsciente de não guardar a lei, de não guardar os mandamentos, de não guardar os preceitos, de sempre olhar que o seu carro tem que estar limpinho enquanto tem uma pessoa dentro da religião que você está passando fome. Enquanto você tem essa consciência, você não está agraciado de nada, você está dentro do costume mundano. Você não é convertido. Você não é convertido. Então, voltando a dizer, de que maneira se manifesta o amor do Criador? Fala para mim. Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Hebreus, capítulo 12, versículo 6. O ato de corrigir e açoitar não quer dizer que se faz por dor, mas o nosso distanciamento das coisas celestiais nos aproxima das coisas terrenas, ao qual o dono, o líder e o próprio Satanás... Desculpa, li errado. Das coisas celestiais. Nos aproxima das coisas terrenas, ao qual o dono é o próprio Satanás. Eu acabei lendo errado, desculpa. Eu estou lendo aqui. O nosso distanciamento do Criador, por causa da rebeldia, nos faz ver só as coisas terrenas, querer só as coisas materiais. E por isso que o distanciamento do Criador
nos faz distante do Salvador. E o Espírito Santo não pode nos defender. Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Aí eu pergunto a cada um de vocês que está escutando a minha voz. O que você tem a refletir sobre isso? É só você parar e analisar. O que você tem para refletir sobre isso? Porque a questão aqui não é se eu sei mais ou menos do que você. Não. Não é isso não. É eu ter a consciência do que é amor. Amor é o ato de eu trabalhar em prol de você, de mim, dos meus filhos, da minha companheira. É eu não ser pesado a você, eu não ser pesado a eles, e nem tampouco ninguém ser pesado a mim, porque aquele que tem em comum com o outro não é mais dele, e sim nosso. Essa Bíblia não é minha, é nosso. Só que, a partir do momento que você pega essa Bíblia e põe dentro da sua bolsa, você não está mais pensando em mim. Essa Bíblia ela tem que ficar num local que tanto eu, você, como qualquer outra pessoa possa pegar, sem ter que mexer em alguma particularidade sua. Isso é uma coisa em comum. Vamos lá em que está em Romanos 8,32. Vamos à pergunta. O que podemos esperar do amor do Criador? Vamos lá em Romanos 8,32? Vamos. Então vamos lá. Romanos 8,32. Eu não queria que esse vídeo passasse mais do que 20 minutos, mas eu acho que esse vídeo já está chegando a 50. Mas assim, eu espero que você goste do que eu esteja falando, porque o que eu estou falando para você, primeiramente, tem que servir para mim. E se serve para mim, então eu tenho toda a consciência do mundo entendendo que serve para você. Então vamos lá. Romanos 8,22. É 8,22, né, que eu li lá? 32, desculpa. Romanos 8,32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas. Isso é, como é que eu posso falar que eu sou convertido? Como é que eu posso falar que eu sou um servo? Como é que eu posso falar que eu sou um bom trabalhador, um bom empregado? Como é que eu posso falar que eu sou um bom irmão? Como é que eu posso falar que eu amo o meu próximo, se eu não tenho coragem de me desfazer das coisas alheias? Com desculpas, que não, vai pegar para rasgar, não, vai pegar para vender, não vai... Meus amados, minha amada, amor ao próximo é uma coisa que a gente tem que fazer um dia após o outro. Se você hoje não está preparado em dar uma Bíblia para alguém, dê R$2, dê R$1, dê um saco de feijão, um saco de arroz. Comece de alguma forma a ajudar alguém. Daqui a pouquinho você vai começar a entender o que é amor ao próximo. Porque hoje as pessoas se comovem com um cachorro sentindo dor, mas não se comove com uma pessoa sendo morta. As pessoas se comovem com um gato sujo, mas não tem pena do passarinho que morre e se esgoelando dentro de uma gaiola, porque quando o passarinho canta, ele quer uma fêmea para procriar. Fica você, homem, preso numa jaula sem fazer sexo com a mulher a vida inteira, do dia do seu nascimento ao dia da sua morte, para ver se você vai gostar. Você que é convertido, você não tem que vender passarinho não, nem tampouco criar passarinho. Você tem que quebrar a gaiola e deixar o passarinho voar. Isso é mundano. Você, mulher, você, homem, você pode sim ir num orfanato. Você não precisa de alguém da igreja não, é só você ir no orfanato. Uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, uma vez por ano, não importa. E entregar lá seu dízimo em cesta básica, em roupa, em sandália, em tênis. Você não precisa dar seu dinheiro para igreja nenhuma. Vai pregar o evangelho, vai pregar a salvação e não pregar religião. Então, o meu nome é Oliveira. Hoje, dia 28/6/2021, às 9 horas da noite, eu estou terminando a terceira parte do estudo. Agora só falta uma parte. Eu queria ser mais rápido no estudo, mas eu não consigo. Porque a minha função é te alertar. A minha função é fazer você feliz. E eu creio
que eu vou conseguir. Sabe por quê? Porque o que está em mim é o Espírito Santo. E você, abrindo seus ouvidos, abrindo seu coração, você vai entender o que é o amor. Tá bom? Seja abençoado, seja abençoado. Que sua família não venha a ser tocada pelo mal. Assim seja. O próximo estudo vai ser a quarta parte e o final. Tchau.